Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou gravar aqui agora uma aulinha sobre o tema pinturas, beleza? Bom, primeiro só fazer uma introdução aqui, né, como sempre. Vou falar dos insumos que a gente vai precisar, né, nos serviços de pintura residenciais, beleza? Vou falar aqui, em primeiro lugar, vou apresentar um selador para a parede, tá? O fundo preparador para a parede, tem uma diferença entre eles, daqui a pouco eu vou explicar qual que é. O que seria um solvente, um thinner, também tem uma diferença entre eles aí, daqui a pouco nós vamos falar o que é. A questão da massa corrida, né? No caso aqui vocês estão vendo até uma lata de massa acrílica, tá? E agora começando a pintar a parede mesmo, nós temos a tinta látex, PVA, tá? Vocês podem ver aqui, e a tinta acrílica, é essa daqui também, beleza? Nós temos aqui os esmaltes sintéticos, tá? Nós temos também tinta para gesso e drywall. Nós vamos falar um pouco aqui da questão das texturas. Aqui nesse caso aqui é um grafiato, mas é um tipo de textura, tem outras também e tal. Vou falar um pouco de vernizes, né, da aplicação tal, em madeira, em alguns tipos de piso, né, granilite, cimento queimado tal, isso usa vernizes, tá? E nós temos também tintas para pisos industriais, quadras, tá? Tintas próprias para piso. Elas são à base de epóxi ou poliuretano, você pode ver até aqui, ó. Essa daqui é epóxi, essa daqui é PU, poliuretano. Elas são bicomponentes, né? E são tintas caras, mas que dão uma solução muito boa para pintura de pisos em concreto, beleza? É um termo aqui que eu coloco até entre aspas, a questão do porcelanato líquido, tá? É uma manta poliuretânica que não é utilizada como aquelas mantas que eu disse de impermeabilização, lá na aula de impermeabilização, mas como um piso, uma pintura para um piso, um revestimento, beleza? Nós vamos trocar uma ideia sobre isso aqui também. Eu até coloco o nome entre aspas, porque quimicamente, tecnicamente, isso não tem nada a ver com porcelanato, tá? Mas é um nome, né, comercial, é um nome que é divulgado por aí, beleza? Vou falar um pouco também sobre tinta a óleo, cal, e outras por aí. Então, depois vou trocar uma ideia também sobre os EPIs, né, as proteções de proteção, equipamentos de proteção individual. Aqui vocês podem ver macacão, máscara, óculos, luva. Temos diferentes tipos de máscara, né, para os diferentes tipos de tinta que estiver aplicando, tal, vocês podem reparar aqui, né? E nós temos outros insumos também, que seriam as lixas, as trinchas, rolo e por aí vai, beleza? Depois de apresentar esses insumos, eu vou falar um pouco da execução, tá? Eu acho que na execução tem algumas coisas aí que são interessantes a gente abordar. Claro que não tem como abordar tudo aqui, mas basicamente vocês vão ver que nós vamos começar pela diluição, rendimento, ou seja, preparar aquela tinta para trabalhar. Normalmente as tintas das melhores qualidades, elas já vêm com uma explicação muito boa de como você trabalhar com ela. Você pode até ver aqui, tipos de diluição de 20% a 40%, essa aqui é uma diluição com água e tal. Então, ou seja, isso é um tipo de tinta à base d'água, né? Mas sempre a gente vai ter essas indicações. Eu vou falar um pouco sobre isso também, beleza? E vou falar da execução também de paredes, tetos, pintura em gesso, execução de pintura em metais, pintura em madeira, tá? A execução de pisos industriais, que aí já seriam os bicomponentes que eu já tinha falado, tinta base epóxi, poliuretano. E vou falar um pouco também sobre aplicação com pistola, né? Pistola mais compressor, que só trabalha junto uma pistola com compressor. Tem a pistola elétrica, tá? E tem também arless, né? Nós vamos trocar uma ideia dessas três maneiras de aplicações aí, beleza? E depois eu vou dar uns tópicos finais aqui sobre estrutura metálica, falar um bocado de jateamento. Vocês veem até nessa figura aqui, o rapaz está fazendo um jateamento. E nós temos aqui alguns tipos específicos de pinturas para estrutura, tá? Nós vamos falar disso também, beleza? Bom,
como eu sempre digo, produtos, marcas e empresas, né, são citados nessa apresentação apenas como exemplos e fontes de informação. Não são indicação, referência ou preferência do autor. Os sites indicados foram acessados de 20 de junho a 20 de julho de 2021, caso não informado. Beleza? Bom, começando aqui agora, esse é um resuminho dos tipos, digamos assim, de selador, fundo preparador, solvente, thinner e as tintas e vernizes que nós vamos aplicar, ou seja, os produtos a serem aplicados, tá? Bom, agora eu vou falar aqui, mostrar para vocês alguns detalhes a mais desses insumos, né? E algumas comparações entre eles aqui. Por exemplo, selador e fundo preparador. O selador sela os orifícios, ele preenche as superfícies porosas em paredes novas. Tá? Melhora o rendimento e a cobertura da tinta que vem a seguir. Você pode ver que aqui a gente tem um selador acrílico, né? Que ele está até que você vê uma imagem da aplicação do selador, de um selador acrílico com rolo, tá? E aqui você pode ver que também existe selador para madeira, tá? O selador para madeira ele também sela os orifícios e ele também gera uma certa economia de verniz, tá? E é claro que esse selador ele é incolor, beleza? Para manter a aparência da madeira. E o fundo preparador, além de selar os orifícios, ele aglomera as partículas soltas, normalmente em repintura, tá? É correção de pintura esfarelando. Pode ter essa pintura em massa corrida também e metais e gesso, tá? Aqui você vê quando a gente tiver uma superfície dessa daqui, que já está com problema com umidade e tal, para fazer uma correção dela, tem que fazer um lixamento, tem que remover todo esse sistema aqui, nisso vai gerar muitos pós, né? E então aqui já é recomendado um fundo preparador de paredes, tá? Aqui é claro que quando tem uma umidade dessa, tem que identificar a fonte da umidade e fazer uma impermeabilização para que não tenha essa umidade aqui mais. Senão, se você não combater a fonte da umidade, não adianta ficar pintando. Mas aí está lá no nosso vídeo sobre impermeabilizações. E aqui a gente tem também um fundo para metais, tá? Ele é próprio para metais. O Zarcão ele é um fundo anticorrosivo, à base de zinco, beleza? Bom, continuando aqui, solvente thinner. Solvente é um composto químico presente na fabricação de tintas e na composição do thinner. Os exemplos, né, de solventes são a querosene, água rasa, nafta e desengraxante. Aqui você vê uma água rasa aqui, beleza? O thinner ele é um diluente feito a partir da mistura de solventes e compostos químicos. Existe o thinner correto para cada aplicação, tá? Ou seja, o thinner ele é mais específico. O solvente ele é mais geralzão. O thinner ele é mais caro, especificado pelo fabricante. Beleza? Trocar uma ideia com vocês aqui, ó. Isso aqui é uma questão de aplicação de massa corrida. Aqui você está vendo nosso amigo fazendo até a aplicação com rodo de borracha, ele pode ser aplicado assim também. Com espátula, igual esse rapaz está aplicando aqui. E tem gente também que faz a aplicação da massa corrida com rolo, tá? O cara passa a massa corrida com rolo, depois vem dando acabamento, igual o nosso amigo está fazendo aqui. Beleza? Então, ou seja, qual é o objetivo da massa corrida? Deixar aquela parede lisinha, tá? Mas é claro que se for passar uma massa corrida, tem que passar um selador antes dela. E depois da massa corrida, se recomenda ou um selador ou um fundo preparador antes da pintura. O melhor é o fundo preparador, beleza? Aqui vocês podem ver, a gente tem a tinta látex, né? Também chamada de PVA. Ela é a base d'água, não lavável, secagem rápida, menos cheiro, já tinha comentado isso com vocês, e a tinta acrílica, tá? Que ela é mais resistente, né? Mais lavável que a PVA, e ela é para paredes internas e externas. Bom, aqui você vê que a gente tem uns exemplos de tinta látex, né? Aqui a gente tem também uns exemplos de acrílico, tá? Você pode reparar que esse daqui é até emborrachado. Existe essa tinta acrílica emborrachada, ela é muito boa, tal, até mais resistente, né? E basicamente a diferença entre elas é o seguinte: o látex ele é uma emulsão, tá? Quando a gente tem o látex natural, é a borracha que tem das seringueiras, tá? E a gente tem também o látex sintético.
as tintas hoje vêm do látex sintético. Esse látex sintético, ele é o poliacetato de vinila, tá? A gente vai ter os radicais vinila, os radicais acetato, eles vão se repetir indefinidamente formando um polímero. Então é poliacetato de vinila, PVA. É um látex sintético, industrializado. Não é o látex da borracha lá das seringueiras, beleza? A tinta acrílica, por outro lado, é composta de uma resina acrílica, tá? E aqui você vê que tem um acrilato. Esse acrilato aqui, ele vai ser a base, digamos assim, unitária da tinta acrílica, beleza? Lembrando aqui que as tintas, de modo geral, até faço essa observação aqui para a tinta acrílica, ela é composta da resina acrílica, que é a base do acrilato polimerizado. Ela tem alguns pigmentos inorgânicos, tá? Esses pigmentos inorgânicos e cargas minerais, elas também trabalham dando a cor, dando o aspecto da textura e por aí vai, e tem alguns aditivos, tá? Dentro desses aditivos, o principal deles é o solvente, porque o solvente é a parte da tinta que a deixa líquida durante a aplicação. Quando o solvente ele é volatilizado, né, ele evapora, aí a tinta deixa de ser líquida, já estando distribuída, né, na parede, na madeira, no aço, o que for, aquele solvente se volatiliza e deixa a tinta ali com aquela cobertura no estado sólido, tá? Esse é o princípio da questão, né, das tintas que a gente está vendo aqui, beleza? Além dessa daqui, ó lá, a gente tem esmalte sintético e tinta a óleo. Eu até coloquei aqui um solvente, né, uma guarrás, um solvente desse tipo de tinta. Tá? Não adianta você colocar água nessas tintas, ela vai ser dissolvida com esse tipo de solvente aí. E também é o mesmo solvente que você vai usar para limpar ali uma trincha, para limpar o rolo, tá? Para qualquer outra limpeza. Por aí vai. Se a tinta é base d'água, a tinta vai receber ali na hora da preparação um pouco d'água, de acordo com o fabricante. E se a tinta é a base de solvente, ela vai receber solvente, ou thinner, né? Beleza? Continuando aqui, ó, tinta para gesso, tá? Você pode ver, essa daqui é uma direta no gesso, tal. E esse daqui, gesso e drywall. Drywall é o gesso acartonado. Então, a tinta que serve para gesso serve para drywall também. Beleza? Aqui a gente tem as texturas e os efeitos, né? Aqui você tem que a gente tem texturas e grafiatos, tal, nova fórmula, por aí vai, né? É um sistema acrílico, tá? E a gente tem esses tipos de aplicação aqui. Eu posso ter essa aplicação com a escova, aplicação com rolo, tá? Aplicação com esse rodo dentado aqui que vocês estão vendo, aplicação com escova, tal, e por aí vai. É a partir do equipamento, né, com o qual é feita a aplicação que se obtém a textura desejada, tá? Você pode ver aqui que são vários equipamentos que podem ser utilizados para a execução das texturas, beleza? As texturas são indicadas para criar desenhos decorativos em superfícies internas e externas, tá? Elas apresentam um revestimento acrílico com alta resistência às intempéries e também com características hidrorrepelentes. O que é hidrorrepelente? Ela repele a água, tá? A aplicação da textura apresenta inúmeras possibilidades de efeitos, tá? Igual vocês podem ver aqui, ó, esse daqui é um sistema básico de textura. Esse daqui, esse são textura. O grafiato, que são essas três aqui de baixo, já é uma textura rústica, tá? Com microesferas que proporcionam esse aspecto de ranhura. Então, o grafiato é um tipo específico de textura, tá? Que a gente tem essas ranhuras aqui, beleza? Você pode reparar ali, o grafiato tem as ranhuras, né, aqui do lado esquerdo da nossa imagem, e à direita aqui a gente tem uma textura. É muito legal essa textura aí, beleza? A gente pode ter também os marmoratos. Os marmoratos são feitos para quê? Para imitar, né, um aspecto de mármore na parede. Fica muito legal também, beleza? Inclusive os marmoratos muitas vezes são usados como revestimento externo
em prédios. Por quê? São mais caros? São, mas demandam muito menos manutenção. O tempo que você vai ter que ir lá montar um andaime na face externa daquele prédio para dar manutenção vai ser muito maior. Tá? Então, muitas vezes vale o investimento de colocar um marmorato em alguma parte externa do prédio, tá? Principalmente em regiões de difícil acesso. Beleza? Aqui a gente fala um bocado também de verniz, né? É uma resina transparente ou semi-transparente, tá? Você vê que aqui a gente tem um deck todo envernizado, muito bonito e tal. E aqui a gente tem uma foto de uma porta de correr antes e depois dela ser envernizada, tá? E você vê que aqui a gente tem alguns tipos de verniz. Quanto mais resistente o verniz, mais caro ele é. Um desse daqui, por exemplo, ele é de alto desempenho para exterior. Ele é deck antiderrapante. Quando fala que aquele verniz ele é deck, ele é normalmente resistente ao tráfego de pessoas. Tem até as duas coisas aqui na lata. Tá? Ele é um verniz a ser aplicado em madeira onde pessoas vão pisar. Então, ou seja, ele tem uma resistência maior. Tá? E aqui a gente vê também um outro marítimo fosco, tal, para exterior. Mas esse aqui já é para portas, forros, janela, portões e madeiras. A durabilidade de cima é 6 anos. Durabilidade de baixo é 2 anos. Beleza? É claro que tem uma diferença de preço embutida nessa diferença de durabilidade também. Aqui, ó, vou falar um pouco para vocês dos tipos de pintura para pisos industriais. A gente tem aqui uma pintura epóxi e uma pintura PU, poliuretano, tá? São tintas, elas são bicomponentes, existem a monocomponente? Existe, mas ela já não tem o mesmo rendimento, a mesma durabilidade das que são bicomponentes, misturadas no local, tá? E essas tintas já são até mais de difícil aplicação, tá? O cara tem que ter uma certa experiência, tal, e muitos detalhes de aplicação desse tipo de tinta valem até porque eu já falei lá no nosso vídeo sobre impermeabilização, tá? Ter muito cuidado no espalhamento, manter ali uma espessura o mais constante possível, tá? Trabalhar ali com primer de uma maneira muito boa. Essa tinta demanda com certeza a aplicação de um primer, não só pela economia, sim pela qualidade, é um primer específico, tá? E na hora de ser aplicado, se for um concreto ali novo, que nunca foi utilizado, excelente. Se for um concreto em alguma região onde já estava tendo algum trabalho, tem que ter todo ali um desbaste, tá? Toda uma lapidação, até esse termo é utilizado para quê? Para tirar todas as graxas, todos os contaminantes, todos os óleos, tudo que tiver ali, deixar os poros bem limpos e abertos para eles receberem esse primer e depois o primer receber esse produto epóxico ou poliuretânico para fazer o piso industrial, tá? É muito específico essa aplicação, beleza? Mas assim, então de qualidade excelente também, né? Só lembrando que o epóxico ele é sensível a UV, então o epóxico é só para áreas internas. O PU, poliuretano, para área interna e externa. Aqui você tinha visto um trecho de uma área industrial, aqui a gente já viu uma garagem de um prédio, né? Você pode reparar que tem as vagas que já estão delimitadas, né? E temos aqui os pilares na região da garagem. Você vê que a distância entre os pilares nessa região é uma distância maior e nós temos pilares de maiores seções, tá? Acima do prédio, em determinado nível, vai haver vigas de transição e dali para cima nascerão mais pilares nessas vigas e para o padrão dos apartamentos aí terá um número maior de pilares, só que pilares com cargas menores do que esses aí, beleza? Ou seja, é uma garagem aí. E tá ficando muito legal o trabalho que eles estão fazendo aí. Inclusive esse tipo de tinta é colocado ali nos pilares também, beleza? Não é só no piso, não, pode colocar ali nos pilares também. Quanto à questão do porcelanato líquido, né, que é uma resina PU poliuretânica, é muito próximo da resina impermeabilizante, das características químicas da resina impermeabilizante, tá?
Só que esse aí não tem a função de impermeabilizante, mas ele tem que ter uma resistência maior à abrasão, ao tráfego de pessoas, porque ele já é um revestimento em si, beleza? E nesse caso aí, você vê o nosso amigo aplicando, né? Você vê aqui que ele está com o calçado com umas pontas de prego. Por que ele tem essas pontas de prego aqui? É importante observar isso, para que ele não deixe as pegadas dele no PU. Esse sistema ele é autonivelante. Você vê que à medida que ele vai passando aqui esse material, olha que é uma questão autonivelante, o material já vai se nivelando. Então, se ele chegar ali e pisar, sendo que o calçado dele tem essas pontas, depois que ele tirar o pé, acabou de dar aquela pegada, foi para a próxima pegada, digamos assim, aquilo ali se autonivela. Agora, se for uma pegada, um pezão mesmo ali, sola de um tênis, de uma bota, aí aquilo já não vai se nivelar muito bem, por isso esses pregos aí de baixo. Tá? Isso tem espessuras variadas, pode trabalhar aí com espessuras da ordem de 2, 3, tem gente que vende até 1,5, o ideal mesmo é de 2 a 3 milímetros, tá? E claro, quanto maior a espessura, maior a qualidade, porém maior o custo também, tá? Porque quem aplica isso trabalha com kits de aplicação, tá? São kits bicomponentes, uma caixa, e dependendo da espessura, uma caixa vai dar para 6, 10, até 12 metros quadrados. Então ele já calcula ali, se você está me pagando uma espessura tal, vou precisar de tantas caixas, ele já chega e aplica naquela espessura que a pessoa quis, tá? Esse revestimento de PU, poliuretano. Aí você vira para mim e fala, professor, como ele define essa espessura? É no olhômetro, é no olho? Não. Esse rodo que ele está aqui é um rodo dentado, eu até falei disso lá na parte de impermeabilizações também. E a altura do dente do rodo é exatamente a espessura que vai ser aplicada, então é assim que ele determina. Tá? Além disso, tem também, além do rodo dentado, tem o rolo fura-bolhas. Para que fura-bolha? Depois ele passa aquilo ali para tirar qualquer bolha de ar, qualquer coisa que tiver ali dentro. Tá? Isso faz parte também da aplicação. Se você tiver uma bolha de ar, depois ela vai estourar e isso daí é uma patologia nesse revestimento. Beleza? Aqui a gente já vê um porcelanato líquido aplicado, até muito bonito. Tal. O porcelanato líquido recebe esse nome por possuir um aspecto brilhante, que lembra o porcelanato. Tá? Porém, ele é feito de uma resina, ou seja, um revestimento sintético. Pode ser de resina epóxi, uretano ou poliuretano, que a gente chama de PU. Bom, por último aqui eu vou falar um pouco da questão de pintura à base cal. O cal é um produto natural, né? CaO, óxido de cálcio, alcalino, bactericida, fungicida. Ele tem um custo menor, tá? E o cal, ele pode ter adição de corantes, tal, para ter esse material com alguma diferenciação, alguma cor, tá? Pode ser colocado cola, óleo de linhaça na mistura e tal, por aí vai também. Bom, falando um pouco agora, acabamos os insumos, né? Vamos continuar falando dos insumos, mas basicamente das aplicações dele. Bom, uma coisa que eu acho muito interessante é que, assim como muitas outras coisas na construção civil, um saco de cimento te dá uma aula ali sobre cimento, tá? Então, aqui também na questão de pintura, você pega uma lata, tipo essa que você está vendo aqui, você tem muitas dicas aqui, tá? Em primeiro lugar, ele está perguntando o que você vai pintar. É uma repintura? É um concreto? É um bloco de concreto? É uma telha de fibrocimento ou um reboco? Aí você trabalha normalmente com uma diluição de 20%, você vai colocar 20% de água potável, tá? Se for a primeira pintura sobre massa corrida, ou seja, massa corrida, ela já é uma coisa assim mais tranquila da tinta trabalhar, né? Se for massa acrílica, se for drywall ou gesso, aí já pode ter uma diluição um pouco maior, 40%, tá? Você pode colocar 40% de água potável aqui, beleza? Aqui também vai para pintura com rolo, ele já indica rolo de lã com pelos médios, tá? De 22 milímetros. Ou rolo de lã com pelos curtos, tá? O de pelos médios seria para essa diluição de 20%. O de pelos curtos para essa diluição de 40%.
vai usar o Airless, né? Que daqui a pouco eu vou explicar o sistema de pintura por Airless, que é com pistola, né? Aí ele já fala, dilua com 50% a 60% de água, tá? E aplique com uma pressão de 1.200 a 1.400 PSI. O Airless tem um controle de pressão para a aplicação desse material, beleza? Tá? Aí tem a abertura do bico e tal, e tem um controle aqui de área por minuto também para ser aplicado, mas aí já é bem específico dessa questão do Airless. E a questão das demãos, tá? Independente da diluição que você vai fazer, independente de como você vai aplicar, se é no rolo, se é no Airless, é 2 a 3 demãos, tá? Normalmente, se você colocou um fundo preparador, ou você colocou um selador, uma parede nova, tal, 2 demãos atende, tá? Agora, dependendo da situação, se já tinha uma pintura anterior, se está trabalhando com repintura, ou uma telha de fibrocimento que pega meio mal ali a tinta e tal, aí já é bom umas 3 demãos, né? E aí tem o tempo de seca também, ó. Ao toque, 2 horas, tá? Entre uma demão e a outra, 4 horas, tá? E o tempo final, 12 horas, beleza? E você vê também que tem um rendimento. 18 litros aqui, ele rende 380 metros quadrados. Cada lata de 18 litros rende até 380 metros quadrados por demão, tá? Isso é no máximo, né? Se você estiver trabalhando na maior diluição e apenas 2 demãos, tá? Mas mesmo assim talvez não chegue aí não, tá? A gente tem que tomar cuidado na hora de ver esses cálculos aqui. Na experiência a gente sabe que vai render um pouco menos. Determinado lugar vão ser 3 demãos, determinado lugar a diluição vai ser um pouco menor, tal. Mas, de modo geral, aí estão as informações. Além dessa questão das informações que a gente tem ali, que eu já falei com vocês dos insumos, das tintas, vernizes, solventes, massas e por aí, na hora da aplicação a gente tem também os rolos para pintura residencial, tá? Você pode reparar aqui que eu tenho até, peguei na internet algumas figuras aqui, você vê que já é bem autoexplicativo, né? O rolo de lã de carneiro ou sintético é para aplicar tintas à base de água, látex, PVA. Também há um rolo de lã específico para aplicação de produtos epóxi, tá? Então aqui você está vendo um rolo de lã sintético, né? Microfibra, tá? Látex e tinta acrílica, tá? É o que eu acabei de falar aqui. Os rolos de espuma são usados para aplicar esmalte, verniz, tinta óleo e complemento, como fundo de madeira e metal, tá? Então, olha lá, os rolos de espuma, eles são para tintas à base de solventes orgânicos. Além do rolo, que varia, claro que a gente vai ter uma variação nas trinchas também, tá? Qualquer parede que for pintar, o geralzão ali é o rolo, a maior área é o rolo, o maior rendimento é o rolo, tá? E para dar os acabamentos, que os pintores chamam, vou fazer um recorte aqui, é usado as trinchas, tá? As trinchas, elas podem ser usadas aí, tem vários tipos de trincha também, tá? Tem as cerdas gris, né? São para tinta látex e acrílica, ou seja, se a cerda é gris, gris de grisalho, cabelo grisalho mesmo, se ela tem essa variação de cor, é para base, é tinta base água, látex e acrílica. Se as cerdas forem brancas, né, verniz, stain e resina sintética. Pode ser usado para base d'água? Pode, não tem problema nenhum. Só que essa daí é uma trincha mais cara. Ela vai até deixar aquele sistema de base d'água, dependendo da situação ali e tal, com uma textura até melhor, com um acabamento melhor. Tá? Mas o cerda gris, que é mais barato, ele é bom para trabalhar com látex e acrílica também, que é o mais simples, tá? Quando tiver as cerdas pretas, é basicamente para óleo, esmalte, verniz ou zarcão, tá? Ele já é próprio para isso. São células, ou são cerdas mais finas e mais rígidas, tá? E tem também esse multiuso aqui, cerdas sintéticas, tá? Você vê que é esse daqui, um tipo de cerda sintética, e ele é para todo tipo de tinta. Pode ter as cerdas naturais, um pelo de cavalo, de porco, não sei, né, outros animais aí também. Tem o de cerda sintética e tem aqueles mesclados. Muitos fabricantes, eles não indicam o tipo de cerda que é,
tá? Mas tem muita cerda mesclada por aí. Mas o interessante é você saber que os fabricantes dão essa indicação aqui da onde você vai usar essa trincha, beleza? Você vê que é basicamente isso daqui, cerda gris, látex e acrílica, base d'água. Cerda branca, pode ser para base d'água? Pode, mas ela vai ser exclusiva para verniz, stain e resina sintética, tá? Porque eu não posso usar cerda gris em verniz e resina sintética, beleza? E o de cerdas pretas é para óleo, esmalte, verniz, arcão. E dependendo da área que o cara vai dar o acabamento, tem também aqui os tamanhos, tá? A bitola é esse tamanho aqui. Você pode ter meia polegada, 3/4, 1 polegada, 1,5, 2, 2,5, 3 e 4 polegadas, tá? Esse tamanho aqui varia bastante. E a espessura, 8 milímetros, 9 milímetros, 11 e 12. É basicamente isso daqui, ó. Aqui você tem a bitola, aqui você tem a espessura, tá? Esse daqui é um pincel de cerdas gris e ele é um pincel de 2 polegadas, tá? Então temos aqui 5 centímetros, né? 2 polegadas e 9 milímetros aqui de espessura. Vou falar um pouco também das lixas, né? Para pintura residencial. Em primeiro lugar, um conceito específico de lixa é grana. Grana não é dinheiro, né? No caso aqui, grana corresponde ao tamanho dos grãos. Grana vem de grãos. Então, grana corresponde ao tamanho dos grãos aplicados nessa lixa. Quanto mais baixo for o número da lixa, mais abrasiva ela é. Portanto, uma lixa 100 é mais grossa que uma 220, por exemplo. Beleza? Então, depois de falado isso, eu vou falar de uns tipos de lixa. Aqui a gente tem a lixa d'água. São utilizados para lixamento a úmido, né, com água. É mais usado em superfícies metálicas finas, em funilaria. Funilaria é consertar aquela esbarrada lá na beirada do carro. Já na construção, você pode usar a lixa d'água para dar acabamento numa parede com massa acrílica, por exemplo. Beleza? Ela dá aquele acabamento muito fino, tá? E dá uma qualidade muito boa na massa acrílica. Também temos a lixa no fio, também chamada de champanhe, né? O nome mais usual é champanhe. Essas são usadas no acabamento fino e trabalho a seco. A lixa d'água é um acabamento fino e trabalho com água. O no fio, ou champanhe, é usado no acabamento fino e trabalho a seco, tá? Como seladora, verniz, antes da aplicação de laca. Laca é um tipo de verniz, tá? Específico para móveis. Com ela você consegue uma superfície lisa, sem marcas de lixa, beleza? Essas duas aqui que a gente já viu, a lixa d'água e a no-fio, né, também chamada de champanhe. A gente ainda tem a lixa de ferro, que é a lixa dos serralheiros. É usada em superfícies rígidas para remoção das partes oxidadas e para fixar melhor a pintura. Usa-se a lixa de ferro em paredes de reboco muito áspero e de acabamento muito grosseiro, tá? Normalmente, quando você tem um reboco muito áspero, primeiro usa a lixa de ferro, aí depois vai usando outra lixa mais fina, tá? Primeiro faz um desbaste mais grosso com a lixa de ferro, depois você vai dando um acabamento melhorado com uma lixa mais fina ali, beleza? A lixa de massa é a lixa para dar acabamento nas paredes comuns, tá? As mais grossas são para remover muitas camadas de tinta. As de grana mais alta, ou seja, as mais finas, né, dão melhor acabamento e deixam a parede mais lisa e regularizada, tá? Essa daqui seria uma lixa de ferro, essa aqui é uma lixa de massa. Essa lixa de massa é normalmente a mais usada na construção civil, pinturas de alvenarias e tal, e por aí vai. E tem também a lixa de madeira. Ela segue a mesma orientação das lixas de massa. Servem para remover acabamentos mais grosseiros, quando são mais grossos, e para dar acabamento final, quando são mais finas, tá? É claro que você tem também essa numeração dela, que é a grana dela, você tem essas indicações aí. Beleza? Então são basicamente esses 5 tipos de lixa aí. Agora vamos para a execução mesmo. Por exemplo, a pintura de uma parede, né? Vamos supor aqui, lixar as paredes com uma lixa 220 ou 240, são mais finas. Se a superfície estiver firme, tá? E se ela estiver mais grosseira,
aí trabalhar com uma lixa 80 ou 100, que são mais grossas, na parte que a superfície estiver mais grosseira. Né? Primeiro usa a lixa mais grossa, deixa aquilo ali já desbastado e depois usa a lixa mais fina para ir melhorando o acabamento. Isso é qualquer raciocínio, qualquer coisa que for lixar. Madeira, metal, parede, primeiro pega a lixa mais grossa, que tem a numeração menor, e desbasta. Depois vai pegando lixa mais fina, e assim gradativamente. Pode ser uma, duas, três, às vezes até 4 graus diferentes, 4 lixas diferentes no mesmo material. Tá? Mas 2 normalmente é o que já resolve por aí. Com o próprio tato da palma das mãos, verifica se a superfície está lisa e suficiente para receber o selador. Tá? Aí sim a gente vem para o selador. Isso aí é para parede nova, tá? Estou falando aqui de parede nova. Se tivesse removido uma pintura anterior, aí seria um fundo preparador, porque o fundo preparador, além de selar os vazios, né, igual o selador, o fundo preparador ele aglomera todas as partículas, né, as micropartículas que estiverem naquela superfície. Depois disso, aplicar a massa corrida. Né? Ah, professor, precisa do selador antes da massa corrida? Sim, tá? Porque você vai economizar na massa corrida, que não vai precisar de preencher os vazios com ela. Os vazios que eu digo os poros do reboco, né? E também pelo seguinte, o selador é próprio para isso, tá? O selador ele já tem uma adesão melhor àqueles poros ali do reboco. Então fica um serviço melhor também. Depois vai aplicando essa massa corrida, igual eu já mostrei ali o rapaz antes, né? Aquela questão da aplicação e tal. Ela pode ser aplicada com rolo, aí depois o cara vai dar o acabamento com rodo de borracha. Ela pode ser aplicada com a espátula e tem gente que aplica direto com o rodo de borracha também, beleza? Igual eu já tinha dito, o selador vai reduzir o consumo, né, da tinta, que é o material mais caro na pintura. Então, ter uma camada de selador antes da massa corrida, tá? E ter uma camada de selador após a massa corrida, beleza? O selador que vai antes da massa corrida é para fechar os poros da parede, tá? Para selar aquela porosidade que está naquele reboco, para essa parede receber a massa corrida. E o selador que vai na massa corrida é para selar os poros da própria massa corrida para ela receber a tinta, beleza? A massa corrida nunca é diluída, isso daí é importante também. Aí sim começa a aplicar primeiro demão de tinta, fazer a diluição recomendada e misturar para que o material fique uniforme, tá? Eu até coloco aqui, cuidado com a segurança do trabalho, usar plataforma para pintar o teto, usar óculos, luvas, demais EPIs e EPCs. Lembrando que EPI é equipamento de proteção individual e EPC, equipamento de proteção coletiva, beleza? E, por último, aplicar a segunda demão de tinta. Em média, 4 horas após aplicar a primeira demão, vai para a segunda demão, tá? Inclusive, também fazendo os recortes, dando aplicação nos cantos, tá? A sequência correta de pintura é basicamente teto, parede, portas e janelas e, por último, o rodapé, beleza? E claro que se tiver aí um porcelanato líquido, ele vai ser por último, né? Depois de tudo isso daí feito também. Beleza? Quando a gente tem a aplicação de verniz, né, a gente trabalha, claro, primeiro lixando a superfície da madeira, no sentido dos veios da lixa. Isso é um negócio muito importante. Tem que fazer o lixamento no sentido dos veios da madeira, tá? E começa o lixamento com uma lixa 150, depois pode ir para uma mais fina. Isso aí varia muito de como que a madeira vai estar, tá? Não tem assim, um número muito específico, não. Mas normalmente, aqui na região, porque a gente recebe aí de madeira, é de 150, depois vai pegando outras mais finas, tá? Depois que fez esse lixamento aí, muito interessante, que tem que ser feito no sentido dos veios, tem uma limpeza da madeira. Isso daí é muito interessante, tá? E normalmente essa limpeza ela é feita com uma toalha, ela não é feita com estopa, porque a estopa pode deixar algum fiapo e comprometer o acabamento. Só depois que você fizer o acabamento, olhando com calma, você vai ver que ficou alguns fios daquela estopa por ali. Então essa limpeza normalmente ela é feita com pano mesmo, beleza? Depois preparar o verniz, conforme indica o fabricante, né? Alguns tipos já vêm prontos para uso e outros não.
Alguns tipos de verniz já vem pronto, não podem ser diluídos. E outros, eles vêm para serem diluídos. Tá? Você não pode pegar um verniz que é para ser aplicado da maneira como ele veio e diluir. Não vai ficar legal. Tá? Não vai ficar legal. Já no momento ele vai escorrer, vai ficar aquele sentido de algo que escorreu ali, e a vida útil daquela pintura vai ser muito menor. Tá? E no momento que tiver uma diluição, eu recomendo seguir as instruções do fabricante. E por último, fazer a aplicação, tá? Na madeira, né, com o pincel ou rolo, tá? O rolo tem que ser um específico, tal. E aí depois aguardar o tempo, né, para aquilo ali secar direitinho e aplicar a segunda e terceira demão, tá? Essa é a questão da aplicação do verniz. Aqui a gente tem também preparo e pintura de superfície de aço e ferro. Em primeiro lugar, eliminar a ferrugem ou tinta pré-existente. Tem que tirar qualquer tinta que tiver ali, tirar a ferrugem e tal, tá? Depois fazer uma remoção da sujeira, tá? Incluindo aí graxas, gorduras e restos de tinta, com um pano umedecido em água rasa. Água rasa é o solvente básico orgânico, tá? Então ele vai ajudar muito nessa remoção, tá bom? Depois deixar secar por uns 30 minutos. Aí tem uma aplicação de um produto anti-ferrugem, né, também chamado de Zarcão. Aplique o antiferruginoso ou desoxidante com pincel nos pontos mais atingidos pela ferrugem. Deixa atuar por algum tempo e depois lavar a superfície com água corrente. Isso aí é muito interessante, tá? Não é todo mundo que faz, mas depois de colocar o antiferruginoso ou desoxidante e deixar ele agir por 20 minutos ou mais, tá? Às vezes até mais aí a gente deixa na prática. Lavar aquela superfície, jogar mesmo, para tirar o excesso que tiver ali. Porque se você não fizer isso, muita daquela ferrugem que ela foi, digamos assim, desgrudada do substrato, mas ela continua ali, ela vai ser absorvida pela tinta. Aí vão ficar várias imperfeições, vai diminuir a vida útil da sua pintura. Então tem que ter uma remoção enérgica mesmo com água corrente. E por fim, né, com o pincel, aplicar uma demão do isolante que a gente quiser, que é o Zarcão. Aí sim a superfície está pronta para ser pintada. Basta aplicar 2 a 3 demãos de tinta. Tá? A gente vê muito erro por aí de pintura, de portão, dessas partes metálicas menores, assim. Tá? Porque o cara já chega ali distribuindo a tinta. Ou ele dá um lixamento ali mais ou menos de qualquer maneira, tal. Muitas vezes você não tem necessariamente que remover toda a tinta anterior, mas tem que tirar as sujeiras, tem que tirar o excesso, tem que dar uma lixada boa, tá? É um negócio meio complicado. Sair distribuindo tinta assim, espalhar tinta não resolve muito o problema não, tá? Então tem que ler bem qual é a especificação na lata, o que está acontecendo, tal. Beleza? Aqui também a gente tem a aplicação de texturas ou grafiados, né? Dependem da aplicação de um primer acrílico, a preparação da massa, tá? Aí sim, com essa massa ela é colocada na desempenadeira, igual você está vendo aqui, é uma desempenadeira própria para isso, e você vê aqui a distribuição da massa, a aplicação da massa, tá? Ela pode ter a aplicação na própria desempenadeira, pode ter essa aplicação com pente, tá? E depois, com uma desempenadeira própria, pode remover as rebarbas, beleza? Eu achei até interessante isso aqui, eu estava vendo um videozinho aqui, opcionalmente a textura pode ser aplicada com a desempenadeira de PVC, né, que tem esse fundo aqui. Ele já é próprio para o grafiato e ele deixa já com aquela textura da melhor qualidade, tá? Aí já fica até interessante. Vocês podem reparar aqui, são feitas as ranhuras, né? Você vê até que um pente risca fácil e essa ranhura caracteriza o grafiato, beleza? Como equipamento para pintura, a gente pode ter uma pistola ligada a um compressor, tá? Tem a questão do pulverizador, que é a pistola elétrica, e esse daqui já é o top, é o wireless. Nesse caso do airless, não tem o compressor, né, para colocar ar comprimido ali, e não tem aquele ar comprimido que também vem dessa pistola elétrica. A pistola elétrica ela tem um sistema de ar comprimido já embutido nela, acionado por um sistema elétrico, tá?
Por isso que chama pistola elétrica. Mas tanto no caso de uma pistola com compressor ou a pistola elétrica, os dois têm o ar comprimido. O airless não. Você coloca ele, já tem um bico próprio para colocar dentro da lata, ele suga aquela tinta e já vai aplicando. Beleza? Então, o que acontece? Nesse caso do airless, é sem a adição de ar comprimido, porque é por isso que tem esse less aí no nome, menos, né, em inglês, airless, beleza? Desses três aqui, ó, a pistola com compressor, a pistola elétrica, também chamada de pulverizador, e o airless, né, você pode ver aqui, nosso amigo está trabalhando com a pintura de uma peça de madeira, né, com a pistola e o compressor. Tanto que você vê que aqui tem só a pistola, a tinta é colocada aqui nesse recipiente e o ar comprimido vem por aqui, o ar vem do compressor. Aqui ele já está colocando com uma pistola elétrica, tá? Então, ou seja, o sistema de compressão para colocar ar aqui, para misturar com a tinta, para lançar ela, e o sistema de compressão está aqui dentro da própria desse equipamento que ele carrega, que é um sistema elétrico, tá? Esse daqui, ele é um sistema mais ele consegue levar para os lugares, ele consegue fazer uma pintura, por exemplo, aí no portão, ele não precisou levar o compressor separado, tá? Ele já trabalha levando esse sistema completo com ele. Airless, igual você está vendo aqui, ó, ele está pintando um sistema de telhas aqui, né, uma cobertura, o airless ele já não tem essa adição de ar, ele já tem ele já puxa a tinta e já vai distribuindo aquela tinta. É um sistema mais caro, tá? O equipamento é mais caro, ele é recomendado para trabalhar em áreas grandes, tá? Porque só para você encher o sistema de sucção dele já vai meia lata. Então, se você for gastar tanta tinta só para encher, só para começar a trabalhar, para pintar um trecho pequeno, não compensa. Igual você está vendo aqui, é um trecho muito grande aqui, toda uma cobertura. Então, aqui o airless é extremamente indicado, beleza? Então, tem essas diferenças aqui, tá? Quem quiser pode dar uma olhada nesse vídeo aí, que esse cara explica muito bem aí, muito legal aí as dicas que ele deu aí, tá? A questão de jateamento, você pode ver aqui, para remoção, né, de tinta, de ferrugem, você vê até tem uma peça metálica aqui, nosso amigo está com um bico aqui lançando um jato aqui, tá? Esse jato pode ser de areia, o de areia está cada vez menos utilizado por questões de segurança do trabalho. Esse daqui é o jateamento com algum tipo de esfera, microesfera, né? Não é com areia, tá? O jateamento de areia em obra ele não é utilizado, tal. Então esse é o chamado jateamento, substitui, digamos assim, um lixamento, tá? Que você pode fazer esse jateamento com um rendimento melhor, tá? Só que você tem toda aquela mobilização do equipamento, uma questão de segurança tem que ser mais elaborada, e isolar a área, você vê aqui o cara com toda uma vestimenta, tal, mas o rendimento é muito bom e a qualidade final do serviço é excelente, beleza? Recuperação de peça antiga, eliminação de corrosão, ferrugem, remoção da pintura antiga e tal, é muito interessante essa questão do jateamento aqui. E quando a gente tem estrutura metálica, a pintura dela vai ser em função de quê? Em função do ambiente que ela vai ser, que ela vai estar, beleza? Se a gente tiver um ambiente tipo esse daqui, ó, que é questão de um aeroporto e tal, C1, por exemplo, qual é a agressividade? É uma agressividade muito baixa, um edifício climatizado e tal, então você não precisa usar uma tinta com uma qualidade tão elevada aqui, entendeu? Porque o ambiente não é tão agressivo, tá? O C2 aqui também, você vê que é um ambiente rural, um ambiente relativamente não tão agressivo também e tal. Aqui, às vezes, a gente já tem um ambiente urbano, igual você está vendo esse aqui, aí a gente já tem uma agressividade média, tá? Que é um ambiente urbano. Quando tem um ambiente industrial, a gente já tem aqui um ambiente agressivo, tá? Ele deu até o exemplo aqui de Cubatão, essa foto aqui, creio que é Cubatão.
E por último, você vê que a gente tem uma corrosividade extrema, ou seja, um ambiente offshore. Um ambiente offshore vai estar trabalhando em mar aberto, tá? Plataformas de extração de petróleo, navios e por aí vai. Ali você tem uma brisa marinha, você tem muito vento, tá? E o ataque dessa brisa marinha é muito forte, né? São cloretos, esses cloretos aceleram e muito o processo de corrosão, beleza? Então, ou seja, tem essa diferença aqui dos ambientes C1, C2, C3, C4, C5 e o CX, corrosividade extrema. E falando um pouco também de EPIs para pintura, eu já tinha adiantado, mas você vê aqui, ó, tem o macacão, né, com toda a proteção e tal, tipos de máscara, máscara para lixar, essa é uma máscara para pó da 3M, uma máscara respiratória, tá, para solventes mais agressivos, tal. Aqui você vê que é uma máscara, creio também para pó, né, mas só que essa daqui é mais básica. E a gente tem também a questão de óculos, luvas e por aí vai, isso é muito importante, os EPIs e os EPCs, né. Eu falo disso na nossa aula lá da questão de canteiro de obras, né, e segurança do trabalho, beleza? Ô, gente, era isso mesmo, agradeço a atenção, beleza? Um grande abraço para vocês aí e tchau.